A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um episódio do ImpactaCast. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das batalhas na mente. Tá incrível esse episódio, você talvez tenha enfrentado esse problema, então fique com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tanto na nossa vida, mas principalmente na sua. Moisés daqui a pouquinho tá chegando aí, tá num evento aí do departamento da EBD, o evento da Escola Bíblica Dominical. Para você que não sabe, nós temos na nossa igreja a Escola Bíblica Dominical, hoje em especial. E vê, Samuel, como encaixou bem certinho, né? Não foi nada combinado. Hoje é a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, justamente o que vai falar sobre corpo, alma e espírito. Quando chegou a revista para mim, eu fui meio crítico, Samuel, viu? O título, eu disse que esse título não tá bem correto, né? Na minha visão, né? Cada um tem a sua visão, mas eu acho que tinha que ser ao contrário, tinha que ser espírito, alma e corpo. O que tu acha disso? É verdade, a gente entende que realmente é o espírito primeiro, e alma e corpo, né? Mas para a didática, é importante nós ter sempre essa orientação para que possamos chegar num contexto mais forte, né? Que é estar sempre ligado em Deus. Então, a lição em si, ela vai tratar sobre esses temas, que é muito importante para nós, e também como esse tema tem chegado no nosso tema aqui também, é importante nós também ter essa prudência, né? Entender que todas as pessoas não têm esse mesmo entendimento, que primeiro é o Espírito. Nós viemos de Deus, e conforme ao nosso entender, ao nosso compreender aqui, eu também sei que você e nós teremos sido edificados aqui pela essa palavra, que é importante também, Marcelo. Por isso que nós estamos aqui, né? A gente está aqui para aprender, né? Porque eu sempre falo, né? Verdade. O homem não pode achar que sabe tudo. Nós, pelo contrário, nós somos eternos aprendizes, né? E estamos aqui, sim, para falar da palavra, para ensinar, mas também para aprender, né? Por isso que a gente está aqui, para esclarecer essas dúvidas, muitas das vezes, como o Samuel falou, com certeza, né? Eu tô brincando, claro, mas isso é de forma didática que foi feito assim, a questão do título, para as pessoas que são, como se diz, até mesmo quem está ingressando na fé, né? Poder entender, compreender a respeito, assim como o nosso Deus é composto, que eu sempre digo assim, né? As três pessoas da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas. Assim também é o ser humano na sua tricotomia, né? De corpo, alma e espírito. E quando a gente entende isso, começa a entender profundamente o que é o homem, né? Será que nós somos só isso que a gente vê? Com certeza não, né? Quando a gente começa a entender na profundeza isso, a gente começa a adentrar mais fundo no relacionamento com Deus, buscar mais as experiências e, claro, buscar profundamente para viver no espírito. E é exatamente o que a gente vai falar hoje, no tema das batalhas na mente, né? Que não são as batalhas no corpo físico, mas aqui dentro, né? Porque quando a gente pensa nisso, Samuel, a primeira coisa que eu pensei, né, me vem à memória a respeito da lei, né, da lei do Senhor, que muitos dizem assim, os 10 mandamentos ficaram para trás, hoje eles até não têm mais valia, muitos falam assim. Muitas pessoas sem entendimento. Mas na verdade o que Jesus fez, né, quando ele vem? Pelo contrário, ele deu ênfase na lei. Ele enfatizou a lei. Ele resumiu em duas, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo com a si mesmo. Mas a lei ainda continua vigorando para nós, né? Ela vigora para nós nos nossos dias. E a lei do Senhor é dessa forma. A lei do Senhor, a graça hoje, ela é difícil. Ela é fácil de alcançar a salvação, mas se você pensar na íntegra, ficou mais difícil, né, Samuel, ser crente. É verdade. Porque a Bíblia vai dizer que se nós pensar, não precisamos nem cometer um ato, mas se nós pensar na nossa mente, nós já pecamos contra o Senhor. Então isso é muito sério. E é importante também, Marcelo, claro que eu vou por esse lado, né, mas também nós podemos levar para o lado também de nós estarmos fortalecendo o nosso espírito através da orientação da palavra de Deus, que a Bíblia mesmo fala, né, que é o ouvir da palavra de Deus que nos acrescenta a fé. De base isso, nós temos a nossa vida diária, que nós temos até mesmo aprendendo com Cristo, a cada momento que nós vivemos, termos sempre aquela força para vencer os momentos difíceis da nossa vida, mas, porém, a gente precisa entender primeiro que a gente tem que estar alinhado com esses mandamentos. Por mais que muitas vezes estão dizendo que é passado, mas
quem perde esse princípio, quem perde essas coisas, pode ser que nem seja cristão, ou até mesmo não tenha mesmo esse hábito nosso de estarmos esclarecendo através da luz da palavra de Deus, que esta é a nossa base de fé, e isso nos fortalece, mas quem não tem que ter esses princípios. Ninguém pode ir contra aquilo que Jesus já estabeleceu, quem Deus já estabeleceu como lei, né? E se nós tivermos entendimento, nós não vamos cair na cilada do inimigo, quanto nós estamos numa batalha muito mais forte do que simplesmente nós estamos vendo. É o que nosso tema está aqui sugerindo, que é da mente, do nosso entendimento aqui. Se nós não tivermos essas clarezas da palavra que esclarece, que limpa nosso interior, a gente pode até sofrer, consequentemente, no futuro, se nós não observarmos a lei do Senhor. Isso é muito importante para os nossos dias, Marcelo. Com certeza, né? E eu quero ler aqui o primeiro capítulo, né? O Moisés chegou aqui no estúdio, já pode tomar o teu lugar aí, Moisés. A gente tava falando de ti, né? Inclusive que tava no evento da EBD, enquanto ele vai se arrumando. Você tava falando de ti, Moisés. De bem, né? De bem? Eu tava lá com ele. Eu tava lá com ele agora. Ah, tu tava lá? Chegamos agora também na correria e foi uma benção. Que benção, né? Senhor, Samuel tava lá também. Eita glória, benção de Deus lá. Isso aí que é bom, né? Os crentes tudo unidos. Estamos longe, mas também estamos perto, né? Estamos perto. E independente da distância do espírito, eu sempre falo, né? Esses dias eu tava conversando com um irmão e disse, a gente tá longe, mas tá ligado no mesmo espírito, né? Isso, em oração, orando uns pelos outros e é isso que importa. Então a gente vai ler aqui, meus irmãos, você que tem a sua Bíblia em casa, se quiser acompanhar, todos os versículos que a gente vai ler aqui vai fazer referência. Em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que esse versículo, Paulo ele vai falar a respeito de um benefício, que é experimentar e comprovar, olha só, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para isso, tem um porém antes, tem uma condicional, que é o quê? Não se moldar ao mundo qual? Esse mundo que nós estamos vivendo, mas transformar-se pela renovação da mente. E aqui eu quero trazer para o nosso comentário, aqui para a nossa conversa nessa manhã, que não é só a questão física, meus irmãos, a questão de buscar o conhecimento em si, que é muito primordial, que é o conhecimento da palavra, a leitura, como nós estamos fazendo aqui, esmiuçando a palavra, interpretando ela, mas também uma renovação de mente no espírito, nas renovações do espírito. Porque até eu estava falando essa semana, Moisés e Samuel, o quão tá difícil, às vezes a gente enfrenta até dentro da igreja, e vai sair um vídeo no canal a respeito disso, que eu falei um pouquinho sobre isso, que é o demônio, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza é um dos demônios mais difíceis que se enfrenta dentro das igrejas, que é o demônio da religiosidade, onde as pessoas muitas das vezes elas ficam presas a dogmas, a regras, a coisas que na verdade não importam de nada, não é o verdadeiro evangelho. Então a Bíblia nos fala isso aqui, é renovar nossa mente, irmãos, para viver o melhor do Espírito de Deus, para fluir no Espírito, para entender a palavra e não ficar preso a essas regras, essas coisas que vão fazer o quê? Com que você fique fraco na fé, que você não flua no Espírito e viva aquilo que Deus quer para você. A palavra está sendo clara, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vejo, Samuel e Moisés, já vi, quantas vezes tem crente dentro da igreja triste. Ah, mas eu tô triste, irmão. Mas é só luta para aquele crente, né? É só tristeza. Ele não dá testemunho, ele dá só testemunho, né? Então o evangelho não é isso. Eu vejo assim, o evangelho é alegria. Tem luta? Tem. Mas, irmãos, viver com Cristo é bom demais. E a gente tem que falar isso, testemunhar isso. Então, o que Paulo fala aqui é renovação de mente. O que tu acha, Moisés? Exatamente. Antes do Moisés falar, Moisés, eu vou te interromper um pouquinho, porque foi o teu pai que falou. O professor hoje foi o pai do Moisés. O pai do Moisés tem um jeito de falar, ele é engraçado. Ele faz a gente refletir a verdade, ele fala forte, mas ele fala uma palavra que muitas vezes faz a gente sorrir. E o Moisés, me permitindo aqui, já interrompendo, né? Ele falou que uma coisa que é importante, que os dias de hoje tem acontecido, é que muitas vezes o pai, ele falou uma coisa do pai, não larga as crianças no chão, porque realmente precisa não pegar doença, né?
Então, esses crentes novos, como o Marcelo falou, muitas vezes a gente vai conservando, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, coitadinho. E além do que o inimigo faz, primeiramente ele bota o desânimo. Primeiramente do que ele faz. Qualquer coisa dá um desânimo, qualquer coisa tira foco, qualquer coisa tira atenção. E se nós não colocar nós em áreas difíceis da nossa vida, quando lutas, adversidade, problemas, situações difíceis, a gente vai não receber essas proteínas, essas coisas que vão nos defender. Vamos no evangelismo, já não quer mais. Vamos fazer algo para Deus, já não dá mais. Sempre triste, sempre amargurado com alguma coisa. E ele falou isso, Moisés, posso te devolver agora? Que interessante é que nós tenhamos experiência, força, passamos por uma dificuldade difícil, até mesmo de não ter ajuda de irmãos, mas, no entanto, a gente recebe resistência. Isso tudo é muito interessante e vem muito essa questão da batalha da mente, como é o tema do programa de hoje. Infelizmente, tem muita gente que só olha as coisas ruins. A gente sempre vai ter imperfeições dentro da igreja. Isso aí você vai ter em qualquer período da história. Você vai ver no Novo Testamento, tem um monte de problema ali. As cartas de Paulo... vai ter problemas que estão sendo tratados. Até na igreja de Filipos, que o apóstolo Paulo fala que no quesito do amor ele não tem assim, muita coisa para comentar. No capítulo 4 ele fala que tem irmãs brigando. A Evódia e a Síntica. Tem duas irmãs, fala para elas para elas se resolverem. Ele ter botado isso na cara é porque aconteceu alguma coisa bem séria. Não tava fácil ali. Então a gente tem que entender que o problema sempre vai ter. E aí existem aquelas pessoas que só vão olhar para os problemas e esquecer de olhar para o alvo, para a nossa missão como cristãos, para a nossa jornada como cristãos. Então, assim, o evangelho está numa situação de crise, embora não tenha um dado sobre isso. E tem alguns dados bem preocupantes quanto ao evangelho, mas não é muito foco da aula, do programa de hoje. Mas um dado específico, né, sobre essa questão a gente não tem. No entanto, a gente vai percebendo, conversando com algumas pessoas, até na igreja no Rio de Janeiro também, esse desânimo ele é geral, né? Esse desânimo com o estudo bíblico. E uma coisa, Moisés, para acrescentar a tua fala também, e é engraçado os dados, porque a gente fica pensando assim, mas alguma coisa tem de errado. Essa semana mesmo tava saindo a notícia, não vou lembrar agora o canal que foi, mas saiu uma notícia na rede aberta mesmo de televisão, a respeito dos dados, diz que está crescendo, está quase já passando o número a igreja, o cristianismo, a igreja evangélica, porque é duas vertentes, né? A gente tem que entender, o cristianismo é um movimento inteiro, vamos dizer assim, completo, e tem a parte dos nossos irmãos, inclusive, que deve ter muitos aqui ouvindo, que é o catolicismo, e tem a igreja evangélica, e aí eu vi que saiu na notícia aberta, diz que está crescendo muito, muito, muito o número de cristãos, que eu digo evangélicos, irmãos, entendam aqui. E por outro lado, esse dado que Moisés fala, né, que é verídico também. Então, você pensa, né, como que pode estar crescendo e a igreja cada vez mais desanimada? É interessante, né, isso? É muito curioso. Então, é aquilo que vocês falaram da religiosidade. Muitas vezes se preocupa muito com um sistema de regras estrito e se esquece de fato de nós seguirmos a vontade de Deus, a essência do evangelho. A gente vê isso às vezes em algumas músicas cristãs. Isso não significa, às vezes eu vejo um pessimismo muito grande com as músicas cristãs. Existem músicas boas hoje, existem coisas ruins também, e você como um bom cristão você vai filtrar isso. Mas a gente vê isso, alguns sucessos, né, gospel, que não falam mais de Jesus. Quando você vê uma música, eu até compartilhei com a Raquel essa semana uma música cristã muito bonita, que infelizmente a gente não tem tradução ainda para português, que você vê que é muito diferente quando você pega uma música que realmente o objetivo dela é só glorificar o nome de Deus. Então, voltando para essa questão da batalha na mente, o grande problema é que a gente está olhando para o lado errado. As pessoas que estão reclamando demais, elas estão olhando para o lado errado. O que Paulo fala sobre se renovar a mente? Será que eu estou preocupado só com as coisas daqui? Estou esquecendo do reino, estou esquecendo do propósito. A vida do cristão, ela tem esse propósito de nós expandirmos o reino de Deus. Só que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente perde o foco. As nossas energias vão para outras coisas. É muito comum hoje a gente ter um monte de evento cristão. Não criticando os eventos, é legal ter evento cristão. Só que o problema é quando você tem um monte de evento e a sua mentalidade está no sentido só do evento. O evento é um fim em si mesmo. Só que na verdade o fim em si mesmo, na verdade seria a expansão do reino, a gente levar o evangelho para outras pessoas. A própria EBD, eu estava lendo com a Raquel semana passada a história do D.L. Moody. O D.L. Moody ele investe muito na EBD
E ele é uma pessoa que usa a EBD como ferramenta evangelística. Chegou um momento que ele foi pedir para ser professor de uma escola bíblica dominical. Não tinha classe para ele, mas falavam para ele: se você arrumar uma classe, a gente deixa você ser professor. E no domingo seguinte ele veio com uns 17 meninos de rua e fez a classe dele. E expandiu e começou a crescer, e é isso. Então ele viu a EBD como uma perspectiva mais evangelística. Então, isso estou usando a EBD como exemplo, mas vale para tudo na igreja. Será que tudo que a gente está fazendo não tem essa pegada? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começa a olhar para o reino, a gente vê que essas picuinhas, essas reclamações, elas são coisas muito pequenas. São coisas muito pequenas que a gente está super valorizando uma coisa que é muito pequeno. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito grave quando a gente vê, cara, mas será que Jesus quer que a gente está preocupado com esse tipo de coisa? Exatamente o que tu falou, olhando pro lado errado, né? Porque em vez de olhar para as coisas pequenas, olhar para Cristo. Fala. Não, é isso realmente. Eu estava falando e dou os parabéns aqui pro Moisés por essa iniciativa da Escola Bíblica Dominical. A gente faz sempre um esforço para estar junto com os irmãos, cooperando, e aquele momento do café ali que tivemos todos juntos, estava em redor ali, os irmãos, o pastor Silomar, o Luiz Carlos, estava o Douglas, estavam todos os irmãos ali em volta, até o Carlos. Nós estávamos conversando sobre isso. Realmente, muitas vezes as pessoas vêm pensando ou falando coisas pequenas que acontecem. Realmente, o que dá mais like, o que dá mais informação é falar sobre coisas tipo o que está acontecendo na igreja, o pecado, as coisas ruins. Eu não sei se eu exagero muito em falar isso, eu não sou aqui tão radical, né, nesse fato, mas realmente o evangelho que nós estamos falando de Cristo, ele é um evangelho da transformação. Ela transforma, ela dói. Para tu ser um evangelho, para te crer em Cristo, tu tem que doer mesmo. É que nem fala sempre uma palavra dos irmãos, sempre, né, falo sempre repetindo isso, que é que nem uma borboleta, né? Ela, para entrar nessa transformação, ela precisa, parece que, se judiar, machucar, para ela se renovar. Então, eu digo para os irmãos, dentro desse contexto que eu estou falando aqui, é que muitas vezes as pessoas criticam as coisas da igreja, das coisas de Deus, e tem coisas muito mais que acontecem do bem. A evangelização, a salvação de almas, libertações de vidas, paralíticos andando, cego enxergando, pessoas acontecendo. A gente não vai colocar na mídia muitas vezes isso, porque não parece espiritualizando, chamando de crentão lá. Então, mas acontece. Na minha conversão aqui, onde eu estou, é pequenas pessoas, mas acontece milagre, acontece tantas coisas boas. Eu acredito também que acontece na igreja dos irmãos, mas o intuito de nós levar o evangelho é de nós sempre pregoar o evangelho de Cristo, dizendo que não é fácil, é cruz, é renúncia, é dor mesmo, é difícil. E a primeira coisa que acontece, como volto a dizer aqui para os irmãos, é o desânimo. Todo mundo chega a um ponto que dá um desânimo. Mesmo se tu está falando com alguma coisa interessante da tua vida, chega um momento que você fala aquilo que você sonha, você já perde o ânimo de ter a continuação, porque você extrapolou na sua ideia. E é isso que acontece na mente. Se você não executa, só simplesmente fala ou pensa, quer dizer, ou critica, você não tem como resolver. Melhor do que falar, melhor do que ver, é nós resolver, tentar ajudar, tentar ser diferente, ser sal da terra e luz do mundo. Com certeza. É exatamente isso. Essa questão da renúncia é um ponto muito importante. A mentalidade do crente, ele tem que entender que uma hora a nossa vontade vai ser esmagada. Acho que é um ponto que a gente não pode esquecer. Eu sei que é doloroso falar sobre isso, mas faz parte do reino de Deus. A premissa básica, a questão de tomar a sua cruz e seguir a Cristo, é que a nossa vontade ela foi esmagada na cruz. E agora a nossa vida pertence a Jesus. E quanto mais a gente entende isso, melhor. Não sei se foi lido já o Romanos 8,6. Foi lido o primeiro versículo. Então Romanos 8,6 vai dizer: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Amém. Então a mentalidade humana, gente, é tristeza. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Estava no carro ouvindo uma aula assim sobre geopolítica, falando sobre a situação da Europa nos dias de hoje, né? Que a gente sabe que está tendo a guerra da Ucrânia, que tem várias coisas bem complicadas lá. Está longe da gente, mas tem pessoas precisando das nossas orações. E aí teve uma situação estranha que a Rússia mandou uns drones para a Polônia. E isso deixou o pessoal meio assustado, porque tecnicamente ela está atacando só a Ucrânia, agora está indo para outros lugares.
Isso vai desenhando um cenário hipotético, até o primeiro momento, que pode ser que outros países se envolvam em algum tipo de conflito armado. E essa situação pode escalonar. E isso traz um certo nervosismo para os nossos corações, né? Mas uma coisa que Deus falou no meu coração quando eu vi essa notícia é entender que não tem que se preocupar com essas coisas. A nossa preocupação é com o reino de Deus, né? A gente, obviamente, é algo muito sério, né, se o mundo tomar proporções assim de conflitos que realmente nos apavoram, mas a gente tem que entender que Deus tem tudo sob seu controle. Deus tem tudo sob o controle da sua santa mão. A nossa função como cristãos é nos preocuparmos em buscar o seu reino, buscar a sua presença, que ele vai realmente estar ao nosso lado. Mesmo que um cristão eventualmente morra em um combate ou em perseguição, como a gente sabe que existe perseguição no mundo hoje, o Senhor Jesus recebeu esse cristão, ele teve essa morte, mas ele alcançou a vitória cristã, né, porque ele conseguiu a vida eterna. Então a gente precisa ter esse senso de não deixar essas coisas nos apavorar, a gente realmente se preocupar com o reino, que Deus tem o controle da história nas suas santas mãos. A mentalidade da carne, como diz o versículo, quando a gente escuta essas notícias tristes, não só essa que eu estou dizendo de guerras, mas de várias outras, é realmente morte. É você ficar atemorizado, é você ficar com medo. Inclusive tem países na Europa que estão orientando algumas pessoas a tocarem comida, se preparando para coisas piores. Então, justamente isso, quando você escuta isso, é aterrorizante. Mas a mentalidade do espírito, ela é o contrário. O cristão sincero, ele ouve isso e fala, não, Deus tem o controle do mundo da sua mão. E não tem ninguém mais poderoso do que Deus. Não tem o cara da Rússia, o presidente do que for. Ele não é mais poderoso que o próprio Deus. Então nós, como cristãos, temos que olhar para o lado certo, como eu falei desde o começo. A gente perde a batalha da mente quando a gente olha para o lado errado. Se eu confio no meu braço, eu vou perder a batalha. Se eu confio só no líder religioso da igreja, eu vou perder a batalha. Agora, quando eu estou olhando para Cristo, quando Cristo é o centro da minha vida, quando Ele realmente está como Senhor total da minha vida, a situação muda completamente de figura. É bom falar sobre isso, Marcelo. Eu faço uma pergunta para vocês dois em relação a isso. Está vendo muitas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Tem pessoas que me pedem conselho também para mim. E realmente eles se preocupam muito com as notícias, eles olham muitas notícias ruins. E tem vezes que perde aquele ânimo de estar no culto, ou até mesmo quando vão orar, eles pedem oração, eles não pedem oração mais para a família, eles ficam apavorados, eles estão sempre falando coisas ruins, difíceis da vida. Eu digo para os irmãos que estão na sintonia dessa programação, quem está no YouTube, vocês falando em rápidas palavras aí, o que as pessoas podem ter fugir dessas coisas. O Moisés já falou sobre isso, que eu sei que é importante, o que ele falou, mas especificamente a pessoa que está sofrendo agora com notícias que estão acontecendo no nosso dia a dia, precisando ter essa mentalidade mudada, né? Esse foco direcionado para o reino e não para as coisas da terra. Não que eu acho que é assim, né? Não sei, vocês podem até falar que nós temos que olhar essas notícias, mas ter base primeiro de nós entrarmos numa área a qual nós não conseguimos se defender, porque senão nós vamos ser influenciados por coisas que a gente até mesmo não consegue sair. Eu não sei se é essa a palavra que eu posso aqui falar. Eu vejo assim, né, Samuel, Moisés, você que está na audiência nos ouvindo, né, principalmente nós, antes de qualquer coisa, nós somos igreja na terra. E a igreja a gente sabe que tem a missão de levar uma mensagem, levar o evangelho. Como o Moisés muito bem colocou aqui, nós não podemos nos isentar, irmãos. Nós temos que ter sim opiniões, orar, porque nós estamos nesse plano físico, material. A gente é corpo, a gente vive aqui, né? Mas eu faço já uma provocação também a você, ouvinte, com uma frase. Se nós estivéssemos tão preocupados em buscar, renovar nossa mente, buscar em Deus, quanto tantas pessoas estão preocupadas com as notícias, com as notícias ruins, com as guerras, seria bem diferente, né? Pode ter certeza disso. E é exatamente no tema que a gente está falando hoje. Então, um conselho aqui, né, que a gente pode dar como servos do Senhor e até como igreja, né, porque o Espírito Santo está em nós e nós somos a representação de Cristo na terra. Irmãos, busque a Deus de forma intensa. Esse tempo é um tempo difícil, de perseguição. A gente vê, essa semana também eu estava vendo as perseguições nos outros países, né? Os nossos irmãos são perseguidos, mortos, igrejas incendiadas. Esse é o período que a gente está vivendo, um período difícil. Mas o que acontece? Se você focar nas coisas dessa terra, você vai acabar ficando louco. Você vai ficar com doença, com ansiedade,
né, com excesso de futuro, porque a gente não tem como controlar essas coisas. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, sim, e que está ao nosso alcance, é descansar no Senhor, é buscar o Senhor, mas não buscar dessa forma, como muitos até pensam assim, que é só na igreja. Não, busque de forma intensa. A gente tem que ser igreja onde a gente estiver, irmãos. Onde a gente estiver. Estabelecer o reino, né? Estabelecer o reino. Eu tenho orado, ontem eu estava meditando na palavra e orando em espírito, dizendo: Senhor, me dá essa capacidade, Senhor, como teu servo, da onde eu chegar, que o ambiente possa ser mudado. Porque o que acontece? Se nós carregamos a presença, se nós somos portadores da presença do Espírito Santo, nós temos que mudar o ambiente, irmãos, aonde a gente estiver. Porque quantos ambientes aqui a gente pode falar com propriedade, até mesmo no evangelismo? Quantos ambientes, visitas que a gente faz, chega assim, tu sente a atmosfera pesada. E aí eu tava falando com o Senhor, digo: Senhor, dá essa capacidade de nós sermos, pela tua misericórdia, os portadores dessa presença, desse Espírito, que aonde nós chegar seja influenciado, seja mudado. Porque hoje tu chega nos lugares, é exatamente o que Moisés e Samuel falou aqui. É uma tristeza, é uma preocupação, as pessoas estão assim angustiadas, e a gente não é cidadão do céu. Isso a gente não pode deixar de lembrar você. Você que aceitou a Cristo, você não é cidadão desse plano aqui, a gente é cidadão do céu. Então, se a gente possa dar um conselho para você nessa oportunidade, busque as coisas de Deus, mas não rasa, de maneira rasa, profundamente mergulhe no Senhor, descanse no Senhor, que um dia tudo isso vai acabar. O quê? Jesus vai vir buscar a sua noiva e nós vamos subir no nome de Jesus. É uma palavra que fala também sobre isso, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É uma verdade para esse tema, e para você isso ficou bem firme aqui com a fala do Moisés e do Marcelo. Realmente é importante, você que estiver passando por alguma dificuldade, lembre aquelas coisas boas que o Senhor tem feito, né? Deu sua vida, deu seu sangue, derramou na cruz do Calvário, sofreu por nós tão pecadores. E relembrar, irmãos, eu sei que o Marcelo falou sobre aonde você estiver, fortaleça a tua fé, estabeleça o reino, mas é bom estar em comunhão também. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não participa mais de Santa Ceia, não tem mais a comunhão entre os irmãos, volte para o caminho, volte para essa família da fé, não olhe para as dificuldades. Você que está passando por dificuldades, até mesmo na sua mente, abre sua mente, confesse. A Bíblia diz que quando aquele que confesse deixa, alcança a misericórdia. Muitas vezes o que acontece na nossa mente, que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue esquecer coisas que nos fizeram para nós, e muitas vezes isso vai voltar, vai refletir nosso futuro, nossa família, nossos familiares, até mesmo nosso trabalho. Isso é importante eu dizer aqui, junto com os irmãos. Não deixa que esse sofrimento venha a causar no futuro traumas na sua família, porque isso é muito triste. Se você renovar a tua mente, se você ter uma mente de Cristo, se você fortalecer a tua fé, buscar ajuda espiritual, pessoas, homens e mulheres que são sérias, que levam a palavra a sério, você vai ter sempre a orientação do Espírito Santo, e quando você abre o teu coração, você fica com a alma limpa, branca, como disse o pai do Moisés, uma alma leve, a qual Jesus está no controle de tudo. Amém, graças a Deus. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Hilda, que está na audiência ali em Formigueiro, junto da família. Um grande abraço, irmã Hilda, todos os demais ouvintes da RW Palma, do YouTube. Eu acredito, né, Moisés e Samuel, que tenha ficado bem esclarecida essa questão. Para você que está pelo YouTube, nós continuamos aqui até mais uma meia hora, aí, 40 minutos, mais umas 2 horas, brincadeira. Não, a gente continua aqui no programa, né, ali pela rwpalma.com, é uma rádio web, que a gente continua ali ouvindo louvores, falando um pouquinho desse assunto das batalhas na mente. Então, se você quiser, tá na nossa bio no canal do YouTube aí, você pode acompanhar. Valeu, Samuel, valeu, Moisés, por mais esse episódio, e vai lá para RW Palma, que vai ser uma bênção, a gente vai continuar falando desse assunto. O Marcelo falou uma coisa que nós vamos ficar mais tempo, né? Então, fica um número aí, Marcelo, dá um número. Nós não vamos passar todo o tempo aqui, mas 24 horas você vai ter um contato com nós, pode chamar nós no privado aí. Marcelo, manda o número aí para os nossos ouvintes. É isso aí, Rio Grande do Sul, Santa Maria, 55 DDD 99624 7578. 55 DDD 99624 7578. Como disse Samuel, é um contato direto que você fala com nós, pode mandar mensagem, mandar recado, quer participar, quer dar sugestão, vai ser uma benção, tá bom? Então vamos continuar aí pela RW Palma, e eu agradeço você por esse episódio. Vai lá no canal, assiste mais vídeos aí, como esse, de relevância, de assuntos atuais, que vão te ajudar na caminhada cristã. Mas em minhas mãos carrego a verdade,
a palavra que traz vida e eternidade. Quero impactar essa geração, com tua palavra mudar cada coração, levar